tenha, a condição é muito simples, é só conseguir, é só aguentar a ameaça de morte, entre outras coisas, e já é ministro. Agora, se não der conta, não vem para Brasília, não. O fato é que é o seguinte, a situação está periclitante em Brasília nesse momento, acredito que em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, e também em Minas Gerais, terra da nossa querida Isabela, que vem aí falar em nome do Sonora, aquele festival maravilhoso de compositoras. Bom, gente, é o seguinte, como vocês todos me conhecem, eu me chamo Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, estamos aqui para falar sobre o antes, o durante e o depois, no que se refere à 6ª edição do Prêmio Profissionais da Música. Escolhemos esse formato de live porque, inclusive, deixaremos registrados para a posteridade o que pensavam os finalistas da categoria Festivais de Música Independente da 6ª edição do Prêmio Profissionais da Música, em plena pandemia, no dia 15 de março de 2021. Gente, pode parecer que é uma coisa como outra qualquer, mas assim, eu particularmente, além de gostar muito, acho muito interessante a gente vir falar um pouquinho sobre esse ambiente de festivais, nesse momento, diretamente associado com essa premiação que chega aí à fase de semifinalista e se encaminha para sua realização prevista para 21 a 25 de junho. Afinal de contas, fizemos de tudo para fazermos uma edição híbrida, quer dizer, presencial ou híbrida, mas acredito que nós teremos que fazer 100% digital, pois não vejo nenhuma possibilidade de mudança, de podermos nos encontrar sequer no ano de 2021. Afinal de contas, a vacina está devagar e sem ministro aí a coisa vai ficar mais devagar ainda. Se bem que o ministro que está aí também tem pouca diferença com não ter, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesses assuntos políticos sanitários do momento, afinal de contas, temos coisas aqui para conversar. Bom, Beto, você já conhecia o Marcos, já conhecia a Ivana, que já conhecia a Isabela? De nome, a Ivana já tinha falado com ela sobre o Toon Sound. Uhum. Todo mundo de nome. Certo. Prazer. Aí a Isabela, aí, ó, Isabela. Então tá, Beto. Então agora que chegou a Isabela, eu não sei se o pessoal do Favela Sounds, que é de Brasília, vai entrar, apesar de ter confirmado, estamos aqui aguardando aqui a entrada. Mas vamos dar início. Beto, para mim, para o Marcos, para a Isabela e para Ivana, que não conhecemos o Ziriguidum e nem o Beto, o que você faria, o que você falaria sobre você mesmo, sobre o Ziriguidum e a sua trajetória aqui dentro do Prêmio Profissional da Música? Sobre o Ziriguidum é um site que tem 25 anos, é o primeiro site de música brasileira na internet. A gente estreou antes do UOL, antes da Globo.com, de todos esses portais. Só quem estava antes da gente era o JB. A internet era um marasmo ainda. E foi um site que sempre experimentou outras linguagens. A gente, durante muito tempo, teve dentro do portal UOL, que tinha um suporte legal de tecnologia. Uhum. Então, o que hoje todo mundo escuta podcast, a gente fez em 98. Só um parênteses. Acho legal você usar o verbo tinha um suporte legal, porque o UOL... Eu sei. Eu saí de lá porque, pelo amor de Deus, o que não tinha lá era suporte. Não, mas o suporte que eu falo é um suporte de servidor, porque no Brasil não existia. Você não tinha como publicar, se você bancasse, que custava uma fortuninha, um provedor para hospedar seu site, você não tinha como botar áudio, você não tinha como botar vídeo, e o UOL oferecia isso e a gente descobria tudo junto. Eu ficava muito lá e a gente meio que pesquisava isso junto. Então, por exemplo, podcast a gente fazia em 98. Vídeo, 2000 e pouquinho, antes da popularização do YouTube, a gente já tinha cobertura de show. Uhum. Streaming, a gente lançou discos de Bethânia, de Rita Lee, Arnaldo Antunes, antes das edições físicas. Então sempre foi um laboratório muito livre. Muito livre, eu falo no sentido de formato, porque é sempre rigoroso na curadoria de música brasileira. Quando chegou a pandemia, assim, nos primeiros dias, Cláudio Lins me ligou, falou: Beto, aqui, eu estou num grupo de artistas aqui, todo mundo assim, trancado em casa sem saber o que fazer. Isso foi na segunda-feira, depois do primeiro fim de semana. Falei: Cláudio, em Portugal está rolando um festival, eu fico em casa, que é assim, assim, assim.
todo mundo faz suas lives, o festival organiza essa grade e junta todo mundo. Vamos fazer isso? Ele, vamos. Isso foi na segunda-feira. Nessa segunda-feira ele estava com trabalho ainda, segunda e terça, o dia inteiro. Eu não consegui falar com ele. A gente tinha combinado de fazer festival sexta, sábado e domingo, com 3 a 4 artistas por dia. Quando a gente conseguiu falar de volta, a gente já tinha quinta, sexta, sábado e domingo, com 10 artistas por dia. E era assim, um tal de Marcos Vale me ligar. Foi um negócio assim, todo mundo aderiu muito, todo mundo ali estava com muita vontade de fazer alguma coisa, e o público também carente, todo mundo muito nervoso, sem saber o que fazer, o que ia acontecer. Quer dizer, até hoje ninguém sabe, mas hoje a gente já sabe pelo menos lidar com isso. Ô Beto, só uma curiosidadezinha aqui, porque, né, como todos nós aqui mais ou menos já nos conhecemos, a gente já pode ir assim, falando. Não, mas eu vou guardar minha pergunta para daqui a pouco, desculpa, vai lá. Não, então isso. Então, e assim, aos trancos e barrancos, a gente foi assim, domingo a gente falava de noite, e aí, semana que vem, tem gente pedindo, vamos fazer. E a gente foi fazendo, aí chegou junto a Maria Braga, produtora executiva queridíssima, a Ana Romero, que é assessora de imprensa, também grande amiga, e a gente fez esse núcleo, nós 4, e começamos a organizar mesmo o festival, como o que já era, né? A gente só fez um modelo das lives. Hoje em dia a gente está com uns 6 meses para cá com outro modelo, como as lives saturaram um pouco, a gente fez um modelo de fazer edições temáticas e convidar pessoas a fazer números gravados, que a gente faz um programa especial. Por exemplo, o próximo programa agora é uma homenagem aos 70 anos de carreira de Doris Monteiro, porque Doris Monteiro faz 70 anos de carreira em março, e como não tem show, ela é uma artista que gosta muito de fazer show, gosta muito de reunir gente. A gente teve a ideia de fazer essa homenagem a ela, reunir um monte de nomes, gente que gosta muito dela, gente que ela não conhece. Vai ter surpresa e vai ter Roberta Sá, vai ter Carol Saboia, João Cavalcante, Joyce Moreno, Marcos Vale. Então é isso, o festival segue. A gente tem muitos planos de sair não acabar do virtual, mas ir para os palcos, continuar esse modelo. Como a gente sempre abriu espaço para artistas do país inteiro, até do exterior, a gente quer muito fazer umas edições fora do eixo Rio-São Paulo com os artistas que apresentaram com a gente. Legal. Muito Porque bom. tem, assim, a cada semana de festival eu me emociono descobrindo um monte de artista novo. E eu espero que o público também. Massa, muito bom. Isabela, vamos assim, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Se bem que eu vou respeitar a ordem de chegada, Isabela, eu vou passar para minha amiga Ivana Tolotti, que fala lá de Florianópolis, Santa Catarina, especificamente sobre o TUM Sound Festival, que já estava em qual edição mesmo, Ivana? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, a Bela e minha colega de Sonora também. Nada está unida aí, Zé. Bom, o TUM estaria indo o ano passado para a 4ª edição e agora já estaria indo para a 5ª. É um evento... Mas ano passado não aconteceu nem digitalmente, Ivana? Nem digitalmente, porque aqui a gente não tem lei estadual, trabalha com a lei municipal, e a regulamentação dos eventos aprovados para o online demorou muito. Inclusive, a nossa Secretaria Municipal de Cultura pediu 30 dias de recesso, agora tem uma semana, e travou mais ainda todos os projetos, porque entrou um secretário novo, né, com a reeleição do prefeito, e resolveu que, para a secretaria, os projetos em andamento, precisa certificado. Então, a gente está em polvorosa aqui numa grande batalha, os produtores culturais, para até com medo que acabem com a lei e tal, né? Parece que não vão acabar, mas a gente passou por esse medo agora muito recente também. O mote da cultura aqui também e a nossa lei estadual estava para ser regulamentada, que a gente está lutando há 2 anos para reimplantar a lei, também nada ainda, né? Não foi ainda regulamentado. Já foi votada na Câmara e o governador não assina a lei estadual de incentivo à cultura. Mas o TUM, então, não aconteceu digitalmente, mas esse ano ele acontecerá, né? A gente
ficou em 7ª colocação no edital da Funarte, desse ano de 2019, ganhamos o nosso primeiro prêmio nacional. Então, a gente realiza um mini tour virtual, né, esse ano, mas se Deus quiser, com um pouquinho de esperança, de lá para outubro, novembro, a gente também consegue fazer algum formato híbrido. Então, estou esperando os encaminhamentos aí da vacina e tal, para poder bater o martelo da data dessa edição online, ou então botar esse recurso no híbrido, né, para ter um pouco mais de força, porque está difícil de reter a audiência, como todo mundo sabe. E dizer para o Beto que a Maria Braga tem divulgado muito o Ziriguidum aqui para mim, constantemente, e é uma entusiasta realmente. Vocês têm feito um trabalho lindo, então parabéns. Obrigado. De você, então, prêmio. Muito bem, agora vamos subir aqui, né, Ivana? Vamos falar com esse queridão aqui, Marcos Souza, que inclusive me informa que aqui, em nome do Festival Musa Imagem, estão Alberto Rosenblit e Tim Rescala. Salvem os três. E vamos agora, né, Marcos? Muito bom. Saber para quem não sabe ainda, talvez o Beto não saiba, talvez a Isabela, não sei, do que se trata esse Festival Musa Imagem, que eu particularmente conheço ali desde os seus primórdios. Acho que ocupa um espaço de muita relevância, né? Principalmente em tempos de baixa relevância no nosso setor, né? Mas, enfim, Marcos, seja bem-vindo, nos conte aí um pouquinho do antes e do presente do Musa Imagem, de você, do Tim, quem quiser falar. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Gustavo. Bom, eu acompanho, né, nos acompanhamos desde o nosso mestrado na FGV, onde eu vi surgir nessa cabeça aí que não para o prêmio, e lá também, bem ou mal, surgiu também o Festival Musa Imagem, né? Então, a gente que na época chamava Clang, né? Era Clang. Pois é, aquele nome maluco, alemão lá do outro maluco. Então, agora, olha só, o prêmio, né, de 2015, o seu prêmio... A primeira edição de 2015, realmente, o embrião dele foi lá em 2011/2012. Aí eu passei um tempo ali cessando e a primeira edição em 2015. É isso mesmo. O Festival Musa Imagem começa em 2015 também. Então estamos juntos. Eu estava presidente da Musa Imagem, para quem não conhece, é uma associação de compositores para audiovisual fundada em 2008, aqui por Alberto, Tim, eu e tanta gente bacana, né, os compositores de audiovisual para imagem no Brasil. E quando eu estava presidente... Né? A associação está ativa. Ativíssima. E o festival começou em 2015, eu levei a proposta para o CCBB de Belo Horizonte, que tinha um diretor maravilhoso na época, que entendeu que não existia nenhum festival de trilha sonora no Brasil, e apoiou. A gente ganhou um edital de dois anos, um ano, 2015, depois 2016, 17, 18... 19, ano passado a gente não teve, mas a gente fez online mesmo assim, que teve, depois a gente pode contar um pouco como é que foi, e que teve coisas assim, bem interessantes, num formato que a gente leva para esse ano, que a gente ganhou de novo edital do CCBB, para o híbrido, porque tem compositores internacionais que ficam difíceis de vir ao Brasil. Cada ano a gente traz um compositor internacional. E assim, falando um pouco, resumindo o que é o Festival Musa Imagem, é um encontro de compositores para imagem, né? A gente se encontra lá, vão cerca de 40, 50 compositores de todo o Brasil. A gente passa 3, 4 dias juntos, almoçando, jantando, discutindo, se unindo. A própria associação se conhecia por e-mail, mas não se conheceu presencialmente, porque o trabalho do compositor é muito, né, em casa, a gente não se encontrava fisicamente, então foi uma forma da gente se encontrar e respirar e trocar muita coisa. Então isso deu uma união, a associação é muito grande, então por isso que o presencial, né, para nós que estamos na cadeia produtiva, né, é muito importante. Então, o festival nasce com esse encontro. Também o público adora a trilha sonora. Então, desde o começo, a Orquestra Ouro Preto tocando as nossas trilhas internacionais, um compositor internacional a cada ano. Então, palestras, debates, enfim, que o público, tanto o público em geral pode participar, quanto os compositores, que a gente tem essa troca, né, muito interessante. Então, o Festival Musa Imagem é isso. A gente, ano passado, fez completamente online. E esse ano a gente espera, se tudo correr bem, em outubro, híbrido ou
online novamente. Ótimo, muito bem. Eu tenho conversado aqui, né, como vocês estão sabendo e acompanhando, são 97 lives em torno das 97 categorias e logo eu estou colhendo aí gradativamente as opiniões do país inteiro com relação a essa possibilidade de híbrido presencial e até o momento ninguém se arriscou a afirmar que alguma coisa será possível no nosso setor de forma presencial integralmente antes do mês de julho. Então, para o meu lado aqui fica bem complicado, porque eu não posso passar do mês de julho, porque senão fica um prêmio eterno, né? Daqui a pouco são 2 anos, né? 23 de junho... 21 a 25 de junho. Quer dizer que eu vou ter que fazer 50 anos em Brasília, então, é isso mesmo? Bom, talvez você faça 23 anos no computador conectado a Brasília. É verdade. Bom, vamos aqui finalizar as nossas apresentações para a gente saber. São várias riquezas aqui, né? Audiovisual, o Beto com essa pegada assim muito temática voltada para a música brasileira, né? A Ivana já com essa coisa mixada aí do Brasil inteiro. E a nossa querida Isabela, que foca, né, Isabela, na questão das compositoras, é isso? Alô, Isabela? Onde está a Isabela? Alô, Isabela? Ela está mutada. Você não está achando o botão do microfone? Tem que falar com ela aí, tem que dar uma força aí, porque eu... A Bela está lá em Portugal, ela é acostumada a fazer live, deve estar acontecendo alguma coisa. Eu ouço vozes de criança. Deu um probleminha, ó. Sim. Deu um probleminha. Eu vou tentar te ajudar no WhatsApp aí, vou te mandar mensagem. Não? Não, ela sabe fazer, ela está com algum problema técnico mesmo. Fechou, então. Só dá um tempinho que ela deve conseguir voltar aí. Eu queria falar, Gustavo, que eu fui no TUM e adorei. Achei fantástico, a Ivana é fantástica, o festival é maravilhoso e muito bacana mesmo. Super apoio. Maria Braga é uma grande amiga e o Zirigundum tem a sua história aí, então, Netinho e Alberto, estamos muito bem conectados aí nessa final. Eu queria que você soubesse, Marcos, que eu ainda não tive o privilégio de ir ao TUM, porém, um dia espero chegar lá para poder falar sobre as novidades de Brasília, que são as novidades que o Brasil merece saber. Né? Bom, é o seguinte, eu estava aqui esperando a Isabela, mas enquanto ela não chega, vamos tocar para diante, porque senão o tempo passa. O Beto, Ivana e Marcos, vocês falaram aí sobre cada um à sua maneira, um pouco da forma como se realiza, né? Marcos e Ivana, assim, bastante assíduos na questão dos editais. Beto, ainda não sei, até queria que o Beto falasse assim, um pouco de como ele realiza, porque a pergunta, no final das contas, vai desaguar em sustentabilidade, né? Vivemos uma era, assim, de fragmentação da relevância das coisas, digamos assim, né? Para não dizer da dificuldade da relevância, mas, assim, no mínimo, uma grande fragmentação de formatos, etc. Então, assim, além de saber assim, um pouco de como fazer, como continuar fazendo com a relevância que vocês impõem aos projetos de vocês, né? Vai lá, Beto, começando por você, para a gente fazer a volta. Vamos lá. A gente não entrou em nenhum edital. Inclusive, acho que foi um erro nosso, a gente comeu mosca na Lei Aldir Blanc, que devia ter entrado. De qualquer maneira, é um festival que sempre foi feito no amor e na raça. Desses festivais online, a gente foi o primeiro a pensar também numa remuneração para os músicos, mas num esquema que a gente foi testando de passar o chapéu, de abrir uma conta virtual e pedir depósito. E a gente sempre fez questão de que todo o valor arrecadado fosse dividido de forma igual entre todos os artistas. Independe se é um artista que tenha 30 pessoas na rede social dele ou 3 milhões. A gente sempre quis dividir de forma igual. Mas só uma perguntinha, Beto.
Como é que é a realização? A minha curiosidade é essa. Se eu sou um artista, eu quero participar do seu festival, eu vou fazer da minha casa, vou ter que alugar um estúdio, você vai me dar uma estrutura? O que é? Você vai fazer como você puder, a gente quer que você fique em casa. Tem gente que tem uma estrutura de estúdio melhor, manda melhor. Agora, se você puder fazer, você e seu instrumento em casa, é lindo. A gente quer a presença dos artistas. A gente quer estar junto. É claro que um mínimo a gente pede para tomar cuidado com luz, com barulho externo, pede os vídeos em alta, mas o importante mesmo é ter a presença do artista. É a parte de sustentabilidade. Então, como sempre foi um festival muito agregador, muita gente, acaba que na hora de dividir dá muito pouco. Então, de uns 6 meses para cá, a gente começou a apoiar algumas causas. Por exemplo, agora que vai ser homenagem a Doris Monteiro, ela própria escolheu a causa, que é o Retiro dos Artistas. Então, o valor arrecadado, metade vai para o Retiro dos Artistas, a outra metade vai ser dividida entre os artistas e produção. Acontece que, na realidade, os artistas acabam abrindo mão para a causa. Então, quase tudo doado está indo para a causa. A gente já apoiou o Instituto Luiza Mel, o Instituto do Flávio Canto, e agora vai ser o Retiro dos Artistas pela segunda vez. Legal, muito bem. E você, Ivana, antes de eu chamar aqui o nosso amigo Guilherme Tavares, que acabou de entrar representando o festival Favela Sounds. E você, sustentabilidade do TUM, já que não aconteceu, você está completamente dependente aí de lei de incentivo, de edital local, ou tem alguma outra forma de se manter vivo nesse momento difícil para todos? Está travado, está mutado. Então, Gustavo, primeiro te dizer que você já está convidado para vir aí a próxima edição, né, onlinemente ou presencialmente, né? Presencialmente com certeza, né? E online também. Eu acho que para a sustentabilidade, de certa forma, e para a sobrevivência, a gente manteve unida essa teia com alguns festivais e produtores parceiros de fé, né? Pessoas que conseguiram se manter produzindo, né, durante a pandemia, e você é um ativista forte nessa área, né? Então, isso é muito bacana. O que eu fiz, na verdade, sem recurso, a gente não conseguiu fazer muita coisa, né? Coisa que o cenário desse ano já é diferente, já há um recurso mesmo pequeno, como eu mencionei anteriormente. Foi fazer uma série de lives e capacitações da cadeia produtiva com parceiros locais e de todo o Brasil. Então, eu pude doar do TUM para todo mundo, foi essa série de lives, manter o nosso blog ativo, fiz mais de 70 lives, né, destinadas à cadeia produtiva da música, durante o ano de 2020, com profissionais muito interessantes de todas as áreas da cadeia produtiva, né, e a gente vai ter mais projeto agora. Além disso, eu também sou, enquanto a Bema não volta, uma das coordenadoras gerais do Festival Sonora, né? Que vem produzindo e unindo as mulheres, incentivando a rede sonora a participar de editais Aldir Blanc por todo o Brasil. A gente vai fazendo um planejamento muito forte também nesse sentido das compositoras, que, para quem não sabe, eu sou musicista e compositora também. Eu toco desde que comecei a tocar com 12 anos de idade, né? Nem todo mundo sabe disso, porque eu sou muito mais atuante como produtora, mas ainda dou minhas guitarradas por aí. Então, assim, guitarrista das boas, desculpa atrapalhar. Obrigada, Gui. Muito das boas. Seja bem-vindo, Guilherme. Valeu. Mas é isso, gente. Então, assim, mas dentro do TUM a gente tem ações, né, de meio ambiente, a gente tem oficinas de instrumentos com materiais reciclados, a gente busca sempre a igualdade de gênero, né, a presença predominante de mulheres, por ser um festival com uma diretora ativista, feminista, mulher, né, musicista também, e mais outras minorias que a gente trabalha. A sustentabilidade aqui na ilha é um ponto alto, Florianópolis é uma ilha, é a cidade criativa premiada cidade criativa pela gastronomia, premiada pela Unesco, né?
e é uma cidade também de startups e uma cidade tecnológica. Então, a gente trabalha esse braço de inovação e de meio ambiente através de uma parceria. Aqui existe um museu do lixo, né, que trabalha com materiais reciclados, e a gente tem uma parceria com eles. Então, a gente desenvolve ações não só no TUM, mas num evento que a gente tem, que é um desdobramento do TUM, chamado TUM Rap, que é um evento que a gente faz em praças aqui da cidade. Então, a gente sempre tem ações sustentáveis nesse evento, né? E outras ações que a gente vem desenvolvendo também aqui na região. E agora, Florianópolis, uma coisa boa, né? Nesse governo também negacionista, que é a questão que Florianópolis é a primeira cidade do Brasil a não permitir produção de alimentos, plantações com agrotóxico. Então, só não pode ser plantado nada aqui que tenha agrotóxico. Muito bom. Antes de incluir aí o Guilherme e a Isabela, ou a Isabela e o Guilherme, pela ordem, já que eles estavam aí com suas questões, quero mandar aqui um recado para você, o meu amigo Beto Feitosa, da cantora Sandra do Alibe, dizendo que participou e cantou e adorou e assistiu vários e é bárbaro. Ou seja... Ela fez um show lindo. Marcos, queridona. Passando para você, para o Tim, né, ou para o André, como se manter relevante nesse momento, né? Uma proposta tão sofisticada, não digo, mas uma proposta tão relevante como manter a relevância em tempos atuais, né? Afinal de contas, vocês falam para um setor extremamente rico, né, digamos assim, extremamente criativo e produtivo, mas de uma certa forma, assim, principalmente considerando aqui os focos aqui do prêmio, um foco assim um pouco é um festival bastante diferente dos demais aqui, que envolvem circunstâncias um pouco mais próximas no que se refere enfim, a realização em si. Então, como manter relevância em tempos de pandemia hoje e para o futuro? Bom, o Festival Musimagem começou a existir depois desse edital do CCBB, é um patrocínio não muito alto, que a gente consegue fazer milagre. Isso é possível porque é feita pela Associação Musimagem, quer dizer, os próprios associados, os compositores que fazem as palestras, ninguém ganha nada, a gente viaja para lá, a gente toca, a gente faz arranjo para orquestra, então ela é sustentável pelos próprios associados. Eu acho que o Tim Alberto pode até falar rapidamente o Alberto, perdão, isso. Falei André, desculpa. Mas, assim, ano passado a gente teve R$0 e a gente conseguiu fazer um belo festival por nossa conta, né? E por essa união desses compositores de audiovisual nacional e internacional, que a gente é conectado com várias associações e compositores internacionais. Alberto, dá uma palavrinha do como é que a Musimagem é sustentável. É interessante saber como é que se mantém uma associação hoje em dia, né? Cadê o Alberto? Alô, Alberto? Não vejo o Alberto. O seu microfone não está prestando. Não tá Alberto, indo. não está funcionando. Você tirou, mas não. Eu acho que não tem nenhum microfone. A gente está vendo, eu estou vendo o Alberto, mas não estou ouvindo. Exato. Aparentemente o microfone está aberto. O microfone está Alberto. Mas não está Alberto. Fala aí, Tim, fala aí enquanto o Alberto. Então eu posso dublar o Alberto também. Então. Vou falando aqui então. Pode fazer uma mímica. Como somos amigos há muitos anos, a gente pode conseguir, talvez. Né? Mas, enfim, boa tarde a todos aí. Um prazer participar aqui, dando mais aqui sendo uma Souza. E, na verdade, eu acho que o que mantém a Musimagem já há 10 anos é a nossa insistência, né? É não desistir, é insistir, porque o que a gente costuma dizer é que, na verdade, mesmo a gente tendo muitos associados, né, para essa natureza de associação, são sempre poucos aqueles que carregam o piano, né? Por sorte, temos muitos pianistas, né? Então, e o pianista tem que sempre, em algum momento, tem que carregar o piano, né? E na verdade, é essa insistência que nos mantém
juntos há 10 anos, né? E eu acho que o que nos dá esse gás é o fato, como o Marcos falou, da gente trabalhar sempre sozinho, né? Então, curiosamente, a pandemia, por exemplo, no meu caso, não afetou tanto no quesito criação, porque a gente está habituado a criar sozinho. Só, evidentemente, impossibilita quando a gente leva aquilo para uma gravação, para o palco, aí não tem como. A gente tem que esperar as condições para fazer, ou fazer virtualmente como a gente fez, né? Então, eu acho que o que a Musimagem pode contribuir assim, para as demais associações é mostrar isso, né? Que tem que insistir, tem que acreditar que as coisas vão passar, né? Eu mesmo, quando o coletivo resolveu fazer o festival online, eu mesmo fiquei meio desacreditado. Falei, será que vai dar certo? Vocês têm certeza? E depois eu vi que eles tinham certeza mesmo, e essa certeza passou para mim. Ou seja, a insistência, a perseverança, eu acho que é isso que a gente tem que fazer sempre. Com certeza, Tim. Bela iniciativa, belas palavras. Já já a gente chama o Alberto para falar um pouquinho mais, porque agora vamos tentar fazer contato com a Isabela. Tá aí, Isabela? Tô aqui. Tá aí, né? Tô aqui. Gente, a gente faz reunião todos os dias, mas sempre dá um problema, né? Enfim. Isabela já participou aqui em outra live de outra categoria, que eu já não me lembro qual exatamente. Mas, enfim, Isabela, vamos falar do agora. Sonora Compositoras, assim, já que a gente já sabe bastante sobre o Sonora, já estamos aqui nessa questão da sustentabilidade. Como é que vocês estão se planejando para dar continuidade em tempos de, no mínimo, além de todas as dificuldades, dessa fragmentação, né, que é uma moto passando. A Ivana já falou do Sonora, então, né? Já deu uma... Que ótimo. Eu só queria fazer uma observação antes, dizer que eu sou super fã do Musimagem, eu compareço, faço parte, tudo. Mas você já se conhecia? Já se conhecia? De vista, eu conheci o Tim, lá do evento mesmo, né? Porque o Tim é famoso, né? O Tim é famoso, né? Mas, inclusive, gente, já como a Ivana já falou, não sei se ela explicou a origem do Sonora exatamente. Não, pode falar. Mas ele começou porque o line-up dos festivais de composição, assim, de cantautores e tal, sempre tinham muito mais homens do que mulheres. E aí uma amiga nossa, que é a Dé Mussolini, resolveu movimentar as mulheres para que a gente mostrasse que existem muitas mulheres compositoras. E através desse movimento dela, hoje existe o festival, né? Que no primeiro ano já chegou a 6 países e 24 cidades. E a gente hoje já alcançou 16 países e 70 e tantas cidades. Isabela, o primeiro ano foi quando? O primeiro ano foi 2016. Ah, tá bom. Mas eu queria todo mundo aqui na mesma idade, mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu queria só pontuar uma coisa que é interessante, que não é de forma alguma uma crítica às pessoas, lógico que não, mas eu acho que é legal eu trazer isso aqui. Claro. O Musimagem, por exemplo, a gente vai lá e a gente nota que tem uma quantidade muito maior de homens do que mulheres. Eles estão aí, eles sabem me dizer que é assim, né? Então, o que ainda falta a gente fazer para que as mulheres sejam... não quer dizer que eles não estão fazendo as mulheres bem-vindas, quer dizer também que talvez elas tenham barreiras em procurar esses eventos, né? Certamente. Então, eu deixo esse convite amoroso para a gente pensar um pouquinho sobre isso e fazer com que o Musimagem tenha mais mulheres, né? Eu gostei demais, assim, o CCBB... foi um lugar muito legal para o que eles planejaram e, enfim, estou desviando do tema, mas é porque eu achei super oportuno trazer esse ponto. Não, esse ponto seu é muito oportuno, e se você me permite fazer aqui um acréscimo do meu lado, muitas pessoas me perguntam por que o prêmio tem tantas categorias, né? No nosso caso, esse ano estamos chegando a 97. Porque lá atrás a gente começou a perceber que a gente começou a receber um maior volume de inscrições masculinas e femininas. Então, a gente tem 97 categorias porque a gente foi assim, abrindo o máximo de categorias que pudessem contemplar masculinos e femininos. E hoje em dia, por exemplo, quando a gente faz o instrumentista popular, o instrumentista erudito masculino
e não faz o instrumentista erudito feminino, nós somos xingados lá nas mídias sociais. Só que a gente tentou fazer, o que não teve foi fora de inscrições. Eu vi. Então é isso que eu quero dizer. O problema não necessariamente está no evento, né? Mas está na estrutura, assim. Então, o que a gente pode fazer? Existem mulheres instrumentistas do erudito? Está lotado de mulheres por aí. Por que elas não estão no evento, então, né? Mas vamos chegar. Questões. São muitas questões. Vamos aos poucos. Mas só queria dizer isso, que eu adoro festival e tenho acompanhado sempre. Você falou da sustentabilidade, né? Bom, a gente fez essa transição para online, né? Como todo mundo tem feito. Então, a gente tem promovido atividades que são online, incentivado as cidades que podem fazer o festival online para fazerem. Mas a nossa quebra foi gigantesca, assim. Realmente, em poucas as cidades que conseguiram fazer e manter o fluxo. O que a gente tem feito é estudar sobre o assunto, pensar alternativas, focar bastante em editais, em captação de recursos para a gente conseguir manter o projeto funcionando. Mas tal como o Musimagem, o Sonora tem... Eu acho que quem faz essas atividades, assim, que são muito... atrás das cortinas, né, muito específicas, acho que tem essa paixão de que se a gente não pegar e fizer, não vai acontecer. Não é uma coisa assim, por exemplo, um mercado do sertanejo que tem muito dinheiro rodando. São mercados que, se a gente não tiver essa paixão, a gente não consegue chegar no ponto de que as empresas e os patrocinadores vão ver os nossos eventos como interessantes. Então, a gente também abraça muito, assim, por nossa conta. E é claro que a gente tem buscado melhorar e conseguir uma estrutura que garanta uma sustentabilidade mais confortável, mas, por enquanto, abandonar não é uma opção. Eu acho que a gente precisa dessa resistência, ainda mais no nosso caso, que é um festival que ele é um movimento também, um movimento social. Então, a gente não tem esse luxo de poder abandonar por falta de verba nesse momento. Não. Mas a gente tem muita esperança, acho que ano que vem vai ser bem melhor. Bom, eu vou chamar aqui, o Alberto levantou a mão, mas ele saiu, vamos esperar ele voltar, mas vamos chamar aqui o nosso amigo Guilherme Tavares, bicampeão do Prêmio Profissionais da Música na categoria Festivais de Música. Cadê ele? E uma vez a gente ganhou como agência. E uma vez a gente ganhou como melhor agência de comunicação, um nome comunicador, ou seja... Eu adoro esse PPM. Se tem uma coisa que faz parte da hisora do Guilherme, são os troféus aí. Mas esse ano ele não ganha, não, né? Esse ano ele não pode ganhar. Esse ano eu não posso falar, não. Eu sei que a disputa é de alto nível, só sei dizer isso. Não vale, Guilherme, poxa. E aí, tudo bom, gente? Tudo bem, Guilherme. Nós estávamos falando aqui sobre um pouco do que é, no seu caso, né, do que é o Favela Sound, e um pouco da manutenção da relevância, né, de como sustentar uma ideia rica, né, como a de todos vocês, nos tempos atuais. O Marcos tem aí a questão dos editais, a Isabela está numa fase de estudo, o Tum está batalhando pelos editais, e você, querido? O Beto faz na raça, e você? Os editais, com certeza, né, eu acho que a gente nunca teve tanto tempo para aplicar, e, enfim, tem que sair essa disposição de algum lugar, mas a gente aqui está muito focado Na verdade, a gente tem muito medo dos desmontes todos que essas leis... enfim, nós sempre atuamos junto ao DF aqui, a Lei de Incentivo de Cultura Local, que você conhece, Gustavo, e... tem sido muito difícil, porque as marcas têm saído com uma frequência absurda, ficaram 3 marcas só nisso. A Rouanet, a gente nem precisa falar muito aqui, né, porque se tornou um caos. E aí, desde que a pandemia começou, a gente está investigando quais são as pontes possíveis para um festival de música com a publicidade. E aí a gente começou a investir em formatos que não necessariamente estavam ligados a shows... ao vivo e produção de conteúdos em live. Eu digo isso por uma falta de recurso mesmo, como a grande maioria dos produtores, a gente teve uma baixa sinistra, e como somos do universo da comunicação, a gente começou a investigar o que dava para fazer juntando as duas coisas.
E aí que, ano passado, nós lançamos 2 campanhas. Uma em maio, chamada Cores Vivas, voltada para a diversidade dentro da música de periferia, com um timaço de 15 artistas, sendo 3 de cada região brasileira, e apresentando muito eles, seria o que está por vir aí na música LGBT do Brasil. E em setembro, uma que eu adoro, que é o Favela Cuida. Setembro Amarelo, né, mês de prevenção ao suicídio, e nós desenvolvemos um mês inteiro de campanhas, campanhas de conteúdo digital, redes sociais, só sobre a saúde mental nas periferias. Então, ia desde desvendando o que é a síndrome da impostora ou a TET, até endereços de tratamentos gratuitos ou muito baratos, né, a níveis psicológicos, e inserindo artistas, inserindo com poesia, né, nisso tudo. E agora, quando a gente vai fazer uma edição online propriamente, a gente já vem trazendo esse formato e esse tom de campanha para direcionar os nossos conteúdos. Esse é um caminho que a gente achou para falar com marcas diretamente. Claro que não é o mesmo rendimento de leis de incentivo e tudo mais, mas já é um começo. Não estou dizendo aqui que eu estou arrasando, mas que a gente está tentando muito, e principalmente em função dessa falta enorme que as leis têm feito. Assim. Favela Sound não se faz com recursos do FAC, está muito mais ligado com recursos de fundos, né? Está muito mais ligado às leis de incentivo, isenção, até pela potencialidade de se ativar produtos ali e tudo mais. Mas, em suma, é isso. Eu estou há um ano querendo virar publicitário e entendendo quais as pontes que a gente pode fazer a níveis de projetos musicais com essas marcas, para eles botarem dinheiro aqui e a coisa seguir, né? E para além de evento virtual, de pandemia, de 2021-2, para o futuro, né? Era um modelo que a gente não investigava e que agora está rolando. Quando é que vai ser a próxima edição do Favela Sounds, Guilherme? De 16 a 20 de junho. Ué, e eu sou de 21 a 25 de junho. Olha aí. Um encaixado no outro. A gente está desenvolvendo a edição toda dentro da nossa plataforma. Ela está sendo construída, é um site novo, mas a ideia é criar uma experiência para o usuário em que o que seria a arena o site do Favela Sounds presencialmente seria reproduzido num mapa brasileiro. Seria não, está sendo. E cada palco é um estado renomeado com uma favela proeminente ali daquele lugar, e ao navegar você encontra um pouco da história da produção criativa dessas comunidades do país inteiro. E aí é muito legal, né? Porque a gente já, na pesquisa, encontra a comunidade do Amapá, que é muito forte em algum estilo, claro, as do Rio, de São Paulo, bem natural, mas está sendo muito gostoso investigar isso tudo. Ótimo. E estaremos aí, eu espero, né, de 16 a 20 de junho. Vamos falar mais daqui a pouquinho. Olha só, pegando aí o que olha, a Sandra do Alib está participando geral, está desejando muita sorte para você, viu, Guilherme? Olha só, nós falamos aqui um pouco de como, né, de como vocês estão conseguindo, de alguma forma, manter a relevância, né, a existência, né, e tal. Mas uma curiosidade que eu tenho é assim, como é que está a relação com o público? Como é que está a relação com o público de vocês? Assim, todos vocês são movimentadores de grandes audiências. Como é que vocês estão percebendo isso num formato predominantemente digital nesse momento? Existe uma conversa rolando, existe resultados assim motivadores, estimulantes, tá desanimado? Na real, como é que tá? Porque assim, a gente já concluiu que deixar morrer nem pensar, mas para se manter animado é outra coisa, né? Gustavo, você me permite
emendar uma pergunta também junto com a sua? Pode emendar. Eu queria perguntar também, a gente estava falando um pouco antes da live começar, da gente começar a gravar, também dos prós desse formato, o que esse formato trouxe também nessa relação com o online, com o híbrido. E aí eu queria que você trouxesse também essa perspectiva do que esse aprendizado e fez com que amadurecesse no negócio de vocês também, né? Gustavo, posso começar? Muito bem colocado, Felipe. Então vamos lá, os prós e como é que anda a motivação. Vai lá. Eu vou começar porque eu queria mandar um beijo para a Isabel, agradecer e dizer o seguinte, que você tem toda a razão, é complicado. A gente tem 3 compositoras na associação, Monique, Vivian e a Marion, que mora inclusive na França, que faz as músicas para o Globo News. E aí eu mediei uma mesa de compositores no 4º festival, compositoras de trilha sonora. E a gente começou a trazer as cada vez mais fortes, falando, não, vocês têm que vir, vocês têm que trazer mais. A gente chegou a pensar em trazer uma compositora internacional que fez Chocolate, que eu esqueci o nome dela, que é Rachel Portman, que é uma grande compositora. Então, assim, a gente discutiu bastante isso, só que no ano passado, online, já não deu muito para... Assim, a gente abriu para todo mundo para participar. E aí, já emendando nessa questão, a gente teve 2.000 pessoas assistindo, né, no total, o festival online, as nossas lives, debates, palestras e tal, e 12.000 no concerto da Orquestra Ouro Preto, que tocou Ennio Morricone, que a gente homenageou Ennio Morricone, tocou músicas nossas. Então, a gente teve um total de 14.000 pessoas, é um público interessante. A gente teve um retorno de imprensa. De quantos dias? Quantos dias, Marco? 14.000 em quantos dias? Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. E horários assim, né, de manhã, à tarde e noite. Assim, três encontros e o concerto à noite. A gente teve um retorno de mídia, a gente contratou uma assessoria de imprensa sem pagar, a gente está devendo e vai pagar esse ano, e ela ajudou, e a gente conseguiu muitas matérias, a gente teve, se eu não me engano, um retorno de 700 mil reais em mídia. Então, assim, foi muito bom, a gente ficou surpreso com esses números, o público compareceu, a gente teve, né, não era assim bombando, mas a gente estava esperando até menos, então a gente viu que funciona, mas a gente, no nosso caso, a gente realmente pensa no híbrido assim que puder. Mas a gente quer muito trazer, Isabela, mais compositoras, e porque é sempre bom. E tem, só que realmente a gente acha que compositores de trilha deve ter menos do que musicistas, e isso acho que sim, né? O Tim conhece várias também, mas a gente sente dificuldade realmente de convidar ou de catar onde estão as compositoras de trilha sonora. Inclusive, viu, Marcos, fica aí de incentivo para você, para o Tim, para o Alberto, o seguinte: nas edições passadas, a gente começou a receber autores e autoras, a gente deixava junto, né? Porque não tinha quórum para separar. Esse ano, nós tivemos a inscrição de 97 autoras. Então, a gente deu um salto assim, sabe-se lá como, e aí permitiu, inclusive, a regionalização de autoras do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, não sei o quê. Então, assim, é só uma questão de iniciar, né, Isabela? E aí a coisa vai. Beto, conta aí pra gente no que se refere ao Festival do Ziriguidum. Como é que está essa relação com o seu público? Se isso continua te motivando, se as pessoas estão participando mesmo, que número é esse, para a gente saber de números, para a gente ficar mais animado, porque esse definitivamente é o ano das parcerias, né? Gustavo, assim, número não é o nosso objetivo principal. Nunca foi. A gente sempre quis trazer o que é diferente, o que é relevante. A gente sempre foi pesquisar isso, também sempre chegou muita coisa diferente. Esse processo todo a gente é muito surpreendido, muito bem surpreendido. Tem diversos artistas que eu conheci pelo festival que eu estou trazendo para a minha vida. Agora, a gente também tem... Só um detalhe, claro. Você devia oferecer a sua assessoria de imprensa para o Marco, que ele paga com 1 ano de atraso, mas ele vai pagar. Ana Romero, se estiver assistindo a gente, que é um doce de pessoa, uma grande profissional. Pois é, a gente tem uma acolhida muito boa de imprensa sempre.
veículos do país inteiro, de Portugal, colônia brasileira nos Estados Unidos. Então, a gente, nesse tempo todo, de março até aqui, vai fazer um ano, a gente criou um público fiel que está orbitando ali, assistindo. Mas acaba que, dependendo do interesse, a audiência oscila muito. A gente teve em dezembro uma homenagem à Rita Lee, que teve até assustou a gente a quantidade de matéria em imprensa, porque a Rita é um nome que motiva muito, tinha artistas sensacionais, e que foi assim, um estouro de audiência. Não sei te dizer números, tem que olhar lá no YouTube e ver quanto é que tá, porque o negócio não parou de crescer. A última edição já foi bem menos, o que eu acho uma pena, porque foi uma edição de novos compositores. Eu já esperava que seria, mas eu acho uma pena muito grande, porque isso aqui é uma hora, a gente em casa tendo acesso a tudo isso, é uma hora da gente conhecer novos artistas, saber que a música brasileira não está parada, a música brasileira não parou nos anos 70, a música brasileira tem uma diversidade incrível, eu acho que acho que nunca teve tão rica. Você pode até não gostar de uma coisa ou outra, mas tem para todos os gostos, tem gente produzindo em todos os cantos do país, é impossível você dar conta de absorver tudo. Não existe mais aquela cena Rio-São Paulo. Você tem o país inteiro, gente genial. Então, acho que essa pandemia é uma chance que o público tem e tem que aproveitar de conhecer artistas novos. Cara, Garota de Ipanema uma hora foi inédita. Então, não é porque você não conhece a música, ela não é interessante. Aquarela foi inédita, todas as músicas. Então, vamos ouvir, vamos chegar junto, vamos conhecer novos artistas. Mas aí tem isso, então dependendo do assunto, a audiência é maior ou menor. A gente não está preso nisso, a gente está muito mais focado em trazer gente diferente, em surpreender o público, surpreender a gente também. Mas tem um resultado legal e tem um povo que a gente já sente que está ali o tempo todo, que compartilha, que está interagindo nas redes sociais. É isso, te respondi. Respondeu. Aliás, eu vou agora estender para Guilherme, Isabela e Ivana, assim, ao mesmo tempo, porque eles são aqueles festivais grandiosos, de grandes estruturas, de grandes plateias. Como é que está aí a relação com os públicos de vocês? Quem quiser começar aí, pela ordem, pode ser por ordem alfabética, G, I, vocês ficam à vontade, vai lá. Beleza, posso falar aqui. A relação com o público, a gente tem um público que é um pouco diferente, né? Totalmente tagueado na geração Z. Então, a média de idade do festival presencial é 23 anos. E é muito pouco, né? E também é mais ou menos a média de idade de redes sociais. E tem funcionado? Tem. Mas, sinceramente, essas redes andam muito perversas e agora a gente busca estratégias de reverter isso. Claro, o evento presencial não vai rolar ainda, mas atualmente a gente pega o nosso orçamento ali de impulsionamento e não gasta mais ele inteiro nisso, divide com pequenos influenciadores, micro-influenciadores de periferias, porque para mim faz mais sentido eu potencializar um criador de conteúdo que vai me dar talvez o mesmo alcance, ou até um alcance mais direcional, do que enfiar uma grana no Facebook, no Instagram, e eles comem a grana, quanto mais você bota lá, mais vai, com métricas que mudam todo dia, relevâncias que mudam todo dia. Então, a gente está investigando outras estratégias de chegar sem ser pagando grandes corporações. Mas, entendendo isso, essas redes estão terríveis. Eu acho que todos nós aqui estamos vivendo, desde que a pandemia começou, uma baixa em termos de alcance, de like, de tudo. Ou você bota dinheiro, o conteúdo vai minando ali. Isso a gente identifica muito como agência também aqui, né? E eu percebo que as pessoas estão cansadas até de interagir nesse sentido. Então, achar o tom certo do conteúdo demorou um pouco de tempo. E aí eu fui ver que estava muito mais ligado ao viral. O viral do tipo, eu pegar uma música da Daisy Tigrona,
o funk que ela estourou na vida, e aí falar com o meu público de onde vem esse beat, né? De onde vem esse sample. É uma campanhazinha que a gente criou. E aí você vê que esse sample foi usado na música da M.I.A. E aí você conecta o Emicida com uns caras do jazz. E esse tipo de coisa viraliza e funciona. Achar esse tom foi muito difícil, mas eu acho que tá melhor do que em março do ano passado. Legal, muito bom. Ivana e Isabela, relação com o público, motivação, continuidade. Bom, Vai lá, Isabela. vou comentar então. Só uma tréplica para o Musimagem. Dizer que a gente está super disponível para pensar nisso juntos. Eu acho que ninguém precisa pensar sozinho. Então, Agora eu fiquei com ciúme, Bom, eu concordo demais com o que foi falado aqui. Eu acho que as pessoas estão assim um pouco exaustas de internet, para falar a verdade. Então a gente tem que pensar. Agora tá. Ele chegou. Agora tá. Alberto, querido, que bom te ver. Grande, Beto. Desculpe aí, cara. Eu estava um homem mudo, agora eu estou um homem falante. Mas vou calar a boca. Vamos voltar aqui, já o Beto. Até eu já estou chamando de Beto, vai lá. Bom, então eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas estão bem cansadas de internet. A gente sabe que esse universo aqui da telinha suga muita energia. Então tem que pensar em alternativas mesmo. Eu acho que assim, tem alguns momentos que a gente tem engajamento maior, tem outros que tem engajamento menor. E eu concordo 100% com essa estratégia de fugir um pouco do óbvio, né? Que é o anúncio no Instagram, o anúncio no Facebook. O Sonora nasceu como uma rede, ele trabalha em rede, a gente acredita muito nesse modelo. E é o que a gente tem buscado trabalhar, fortalecer e motivar a nossa rede. Só comentando, por exemplo, você falou de festivais de grandes palcos e tal, o Sonora nem é tanto isso, é porque ele é grande em cidades, mas cada cidade faz seu festival local, né? Então a gente tem como estratégia motivar cada cidade para que elas que entendem aquele público que está lá na ponta consigam motivá-los melhor, né? Então eu acho que é isso. São vários tipos de grandezas. Exatamente. Eu acho que são desafios mesmo. Assim, a gente não conhece essa realidade que a gente está vivendo. A gente está aprendendo enquanto faz. Não tem manual, né? Então é isso, a gente está tentando. Ivana, quer complementar, querida? Complementar rapidinho, falar que agora a gente vai para essa experiência do online esse ano, né? Uhum. Eu acho que é o maior legado do TUM e o trabalho árduo que a gente vem fazendo aqui é a profissionalização da cadeia, né? O Sul como um todo sempre teve essa dificuldade de furar a bolha e conseguir fechar contratos, né? Mesmo que a gente saiba que tem gente maravilhosa, como o Beto bem falou, em todo o Brasil, às vezes parece assim um bloqueio mesmo de que eu não consigo ir tocar nem em Curitiba, sabe? Nem em Porto Alegre, porque eu não desenvolvo o meu potencial de networking, eu não sei como fazer isso. Então, eu criei aqui um workshop de preparação dos músicos para as rodadas de negócio em 2019 e saí fazendo isso, levando uma bolsinha com os materiais que eu recebo de outras bandas nos festivais que eu participo, inclusive aí no PPM e tal, ensinando eles a se preparar a fazer esse network. O resultado, em 2019, foi um espetáculo, né? Chegou todo mundo preparado, com um notebook com bateria carregada, com um bom fone, né? Então, a galera foi, assim, muito bem preparada. A gente teve que fechar as inscrições das rodadas e a gente teve um resultado para os artistas fantástico, porque a gente fechou durante o TUM mais de 60 contratos, quer dizer, não necessariamente o contrato em si, mas a amarração de uma promessa de compra de um show, né? E temos relatos, assim, de gente dizendo, olha, o TUM mudou a minha vida, depois do TUM a minha carreira, né? Claro, porque são muitos depoimentos nesse sentido, porque realmente tem bons artistas de todos os lugares, né? Mas esse é um trabalho que a gente precisa continuar, virtual ou presencial, e eu convido os colegas, né, que ainda não vieram a conhecer, a participar, porque a gente precisa realmente
estreitar os laços, e a gente tem, como nas questões de internet, rede social, identificação de público, muito a desenvolver da profissionalização da cadeia como um todo. Então, a gente está indo também, uma novidade que eu deixo aqui, para fazer o Tour Rio Grande do Sul. A gente tem participado de editais lá, eu que sou gaúcha de Porto Alegre. Para vocês terem uma ideia, Porto Alegre, né, que é a maior capital do Sul, não tem uma conferência ainda, né, de peso. Então, o Tour já estaria indo para a 5ª edição e Porto Alegre ainda não nasceu um projeto que é tão importante desse tipo, né? Então, a gente também agora, em breve, vai lançar a edição, se Deus quiser, do Rio Grande do Sul. Bom, só tem guerreiro batalhador aqui, são 18 horas, eu imagino que todos vocês tenham outras coisas a fazer também. Vou encaminhar uma última pergunta, que assim, eu acho que é uma pergunta interessante para a gente, de uma certa forma, fechar esse papo após falarmos sobre relevância, sobre acesso, sobre relacionamentos. Mas é o seguinte, né, gente? Assim, eu considero realizadores e produtores de festivais pessoas que jogam junto com os nossos amigos da criação e etc, etc. Muito bem, sem querer ficar aqui quantificando quem é mais importante ou menos importante, mas o fato é que nós, produtores, assim, colaboramos para que as coisas expandam, ganhem notoriedade, visibilidade, né? Não só artistas, autores, compositores, como também todas aquelas outras pessoas que estão ao nosso redor, nossos técnicos, aquela coisa toda. E aí, gente, eu queria uma opinião de vocês, assim, sobre o nosso momento no que se refere à captação de recursos, né? Guilherme falou, eu tenho propagado aqui que o grande lance aqui de fazer essa edição do prêmio é a gente fazer a overdose das parcerias, porque foi o que me restou. Guilherme está falando aí sobre relacionamentos com marcas, mas assim, vocês que, de uma certa forma, se relacionaram e continuam se relacionando na instância governamental, existe alguma luz aí no fim do mundo? No fim do mundo, não. No fim do túnel? Nesse governo ainda? Ou é melhor dar um outro jeito e esperar depois de 2022, se Deus quiser, com uma nova realidade? Qual é a visão de vocês? Eu, sinceramente, depois que eu vi o discurso do Goebbels, eu desanimei muito, entendeu? Porque você saber que por trás daquilo tem alguém que dá estofo a uma brutalidade daquela, faz com que qualquer coisa pareça meramente aparência. É só aparência. Então, o cara apareceu de máscara por meia hora, depois não usou mais, entendeu? É porque o outro lá tinha falado e foi muito mais sensato do que esse. Então, o que está, né? Então, o que está por trás daquele discurso do Goebbels, qualquer um que sente ali tem que rezar nessa cartilha. Então, eu acho muito difícil a gente pensar em cultura do ponto de vista estatal, do ponto de vista institucional. Compensação, isso é minha opinião, tá? Mas, na minha opinião, a cultura não precisa de licença para passar. Tem aquele verso do Maurício Tapajós que fala: você apaga um verso, a gente escreve outro, né? Então, ela não pede, a cultura ela é espontânea, ela está acontecendo todos os dias. Você é cultura porque acorda, você é cultura porque janta, porque almoça, entendeu? Exatamente. Não tem jeito, isso existe. Então, essa luz no fim do túnel, para mim, é a imortalidade intrínseca da cultura e da arte dentro das pessoas, mesmo que você não seja um artista, entendeu? Mesmo que você não seja um artista, mas essa arte está dentro de você, essa cultura está dentro de você. Aí você pode ser um produtor, você pode ser um telespectador, você pode ser um cara que vai ao teatro, você pode ser um cara que lê um livro, você pode ser o cara que escreve o livro, mas isso faz parte da gente. Essa, para mim, é a luz no fim do túnel, porque não adianta, a natureza humana é curiosa, a gente fez o fogo, a gente fez a roda, a gente fez depois da roda, a gente fez o negócio da água girar e gerar energia. Entendeu? Não tem jeito. A minha luz no fim do túnel é essa. Não adianta. Eu amanhã vou lá no meu piano e vou compor. Possa ou não possa, queira ou não queira,
Ninguém vai dizer para mim se eu vou ouvir um dó, se eu vou ouvir um ré. Essa é a minha opinião. Mas agora, nesse momento, estou vendo não. Muito bonito. Muito rico e bonito, viu, seu Alberto? Parabéns. Quem quer agora dar continuidade? Quem tem coragem agora de dar continuidade? Vai lá. Eu queria falar. Pode Vai falar. lá. Pode ir. Vai, Isabel. Eu acho que o Alberto estava guardando só para poder falar agora. Ele queria fazer um grande finale, porque eu acho que ele falou foi muito estratégico, bem. exatamente. Foi estratégico. Eu acho que ele falou muito bem, eu concordo demais com o que você disse, e foi essa chama que eu falei, né? Que a gente não tem a opção, é isso que eu quis dizer também, e eu concordo com você. Eu acho que sim, mas eu penso diferente em algum aspecto, porque eu acho que a gente ainda tem algumas possibilidades a nível local e regional. Então, a gente não esquecer que a nossa federação tem níveis de poder e que uma pessoa ou um grupo de pessoas translocadas não podem conseguir controlar a nossa vida. Então, assim, vamos atrás dos prefeitos, das secretarias estaduais de cultura, das secretarias municipais de cultura, fazer pressão. O diálogo é mais fácil, é mais perto, né? Não é fácil conseguir, mas eu acho que a gente ainda tem essa alternativa. Que bom. Pelo menos em Belo Horizonte e Minas Gerais, eu tenho sentido, assim, que com todas as dificuldades da Aldir Blanc, por exemplo, eles passaram quase que o ano novo lá, até quase meia-noite tinha resultado saindo. Então, acho que ainda a gente precisa ter um arzinho de esperança ainda. Que ótimo. Muito bem, Isabela, muito bem colocado. Próximos. Eu queria falar em cima do que o Alberto falou. É uma brutalidade covarde em cima da gente, em cima de artistas, de produtores, em cima de quem faz cultura, de quem pensa cultura, de quem vive cultura. Mas é isso, cara. Você vai apanhar, o artista vai estar fazendo, o produtor vai estar inventando uma maneira de realizar aquilo. A gente trabalha porque ama, a gente trabalha porque precisa disso, é uma necessidade nossa se expressar. E falando isso de cidade também, eu moro em Niterói. Niterói teve, ano passado, 2 editais fora da lei. É uma cidade que pensa cultura, uma cidade que, um ano antes da pandemia, abriu um teatro lindo no projeto de Oscar Niemeyer, tem teatro municipal, tem teatro da UF, uma cidade que está fora da curva. Venham para cá, vamos dar fortalecer a cultura de Niterói, porque é uma coisa bonita. Tem um edital agora saindo, o resultado, acho que esse mês ainda. Beto, você acaba de inspirar aqui a todos nós, em especial o Tim Riscala, com essa sua expressão, edital fora da lei. Achei isso sensacional. Não, fora da lei Aldir Blanc, que eu queria falar. Não, totalmente dentro da lei, mas fora da lei Aldir Blanc. Vamos lá, Guilherme e Ivana. Então, quando a corda rompe, né, tem muita ajuda humanitária. E, assim, era para ter, pelo menos. Eu acredito muito nos institutos internacionais que têm aberto oportunidades aqui. Eu vejo isso num crescente depois que a pandemia estourou. Muitas coisas ligadas à transformação social, né? A impacto social. Só uma curiosidade, quando você diz instituições internacionais, você poderia dizer os nomes? Como a Purples, que está atuando no Brasil muito fortemente. Enfim, institutos que... ONU Mulheres, Acnur, enfim, eles sempre lançaram editais, mas eu acho que agora existem oportunidades um pouco maiores. E fundos brasileiros também. O Fundo Brasil tem feito coisas assim. Eu acho que a música, para sobreviver nesse campo de editais, vai precisar se ligar mais à transformação, impacto social, formação, muito do que a Ivana trouxe aqui. E isso eu comprovo na prática, assim, quando eu escrevo o Favela Sounds num edital, e aí é para shows musicais, para distribuição de shows. E quando eu inscrevo o Favela Talks, que é uma plataforma de aceleração de negócios criativos de periferia. E ela já tem mais... E aí, claro, entra a música nesse bolo. Mas essa plataforma ganha editais mais facilmente do que o próprio Favela Sounds, que está indo para o 5º ano e tudo mais. Essa questão, né, dos
auxílios através de fundos, isso aí está muito ligado também a CNPJs de associação e essas composições jurídicas que o mercado da música ainda não está muito ligado, né? Eu vejo esperança por um lado aí, por outro eu já fiz essa defesa aqui da publicidade, mas principalmente eu entendo que a gente não sai disso se a gente não impactar na base. E isso a música está fazendo brilhantemente. Lá no início da pandemia, o Salve a Graxa, todos esses movimentos de inclusão, né? Em BH teve um gigantesco, aqui em Brasília tiveram 2, e estão tendo ainda, né? Porque a pandemia não acabou. Mas eu acho que o caminho vai ser esse, a gente tem que ficar ali do lado, propor soluções que sejam mais transversais, sabe? Claro que a gente ama ver show, fazer show, tocar e tudo mais, mas propor transformação, eu acho que essas propostas vão ser mais bem aceitas. Assim. Esses institutos estão investindo uma grana gigantesca, esses fundos e tal, para derrubar o cara, né? Volta e meia aparecem umas campanhas aí, como do Avaz e tudo mais, mas tem coisas relacionadas à música também, a outras linguagens artísticas. Eu diria até, eu posso ser mal considerado, mas eu diria que nosso mercado é muito, o da música, ainda é muito privilegiado diante de um artesão, por exemplo, diante de vários outros setores e linguagens criativas que, cara, aí sim, esses caras não tiveram como abrir uma câmera e fazer uma live. É verdade. Enfim, a música salva, mas ela tem salvação e dá salvação, né? Até para puxar outras linguagens. Ivana. Então, eu acho que a gente está num novo momento mesmo, até se vocês pararem para analisar o resultado do edital Natura do ano passado, né, ele mudou muito o perfil para melhor dos projetos selecionados, que basicamente estão voltados para projetos de formação de rede e atividades formativas, né, então de aceleração de carreiras, de gestão de carreira, né. Então, essa tendência de projetos educativos, pedagógicos, agora vem como uma tendência, porque realmente traz essa proposta de transformação social e capacitação da cadeia também. Algumas marcas já perceberam o quanto, até mesmo o Sebrae aqui no Sul, a nossa cadeia é crua, né? Quando a gente começou a falar para eles, né, o quanto de quinais formam a cadeia produtiva da música, falando de número mesmo, de dado. Quando eu cheguei no Sebrae aqui em 2016, que o projeto nasceu em 2015, primeira edição em 2017, o único quinai da economia criativa que eles trabalhavam era artesanato. Quando o gestor de economia me falou isso, eu quase ri na cara dele, né? Eu não acredito, né, que vocês estão explorando o artesanato como uma economia criativa, que já era uma tendência naquele momento. Então, eu acho que é isso, na verdade, a gente pode aproveitar esse momento infeliz, né, para fazer do limão uma limonada e se fortalecer. E aqui teve uma iniciativa que eu quero honrar muito, que foi o projeto SOS Músicos, encampado pelo músico, compositor maravilhoso Guinha Ramírez, e outros amigos, e que funciona desde o início da pandemia, arrecadando cestas básicas. Então, todos os músicos da cidade praticamente se engajaram e vem ajudando na base mesmo, com a questão do alimento e da fome. Então, eu acho que é o momento de olhar, né, para o mercado e, através dessa grande dor, dessa grande sombra que a gente está vivendo, uma grande transformação está acontecendo e virá muito mais forte. Gente, vou pegar aqui uma fala da Ivana, só para fazer uma provocação. Assim, Ivana, você falou assim do edital da Natura, né? Na minha percepção, um festival como Musa Imagens, Iriguidum, Favela Sounds, e o TUM e o Sonora, eles já são festivais, pela sua proposta especificamente associada à música, eles já fazem uma transformação social. Né? Para mim, eles já são transformação social. Agora, quando você fala que é o Natura, que é a tendência, né, de
de aprovar editais que têm outras transformações sociais associadas. Eu queria saber, numa boa de vocês, se não é transformação social demais, porque eu já acho que fazer um prêmio, um festival de música já é uma transformação social. O que vocês acham desse critério, assim, né? Vamos dizer assim, o que vocês acham desse critério quase que obrigatório de pegar um festival de música falando para o cinema, para favela e etc, ainda ter que incrementar para ser melhor qualificado no ganho de um patrocínio do edital? O que vocês acham? Então, eu vou aproveitar, já que eu levantei essa bola, para dar uma opinião. O que eu percebi, né, claro que na Natura tem muitos festivais que já fazem a transformação e nunca são contemplados, ponto, né? Mas, assim, eu não fiz isso para... nós também, a nossa Sonora também, enfim, para vangloriar a Natura, mas o que eu quis mostrar? Que veio uma mudança de perfil na última edição, tá? Porque vinha mais contemplando festivais voltados para shows e para ativação da marca em si, do que outros tipos de atividade, como a gestão de carreira e atividades formativas dentro da música. Então, na minha percepção, posso não estar correta, enfim, houve uma mudança na curadoria para essa edição de 2020. Né? Aprovaram mais projetos nesse sentido. Mas os projetos mais tradicionais e mais estruturados ainda continuam de fora. Infelizmente. Quem mais quer falar sobre isso? Essa é uma pauta interessante. Eu acho que você perguntando, você disse tudo. Você está levando cultura para o povo, já é uma transformação social. É isso. Já tem uma... você chegar numa garotada, por exemplo, que nunca foi um show, e você levar essa garotada para um teatro, que era uma proposta que a gente tinha primeiro projeto que a gente fez de CCBB, de Zrigdum itinerante, de ir a escolas públicas. Isso é uma coisa revolucionária na vida de uma pessoa. Pois é. Eu aqui nos editais de Brasília, eu sempre, né, o Guilherme conhece aí o FAC, e o FAC tinha lá as suas justificativas, né, para você justificar o seu projeto. E eu vinha lá falando um pouco das minhas ações, e eu acho que o prêmio, inclusive, ele está repleto de ações que, na minha opinião, já são uma contrapartida social. Se eu ainda tiver que fazer questões de acessibilidade, mais uma sucessão de coisas, fica quase que impagável, né? Mas tudo bem. E a opinião de você? Essa é a minha opinião também. Vamos a opinião dos outros aí. Vai lá, Guilherme, Isabela e Marcos, para a gente finalizar. E, vou perguntar para cada um de vocês aí, para ilustrar, finalizar a nossa pergunta, nossa live. O que é ser profissional da música, na opinião de vocês, em 140 caracteres? Vai lá, sobre essa pauta aí, quem vai falar? Eu quero fazer um comentário. Fala lá. Eu entendo demais isso que você está falando. A sensação que eu tenho que o seu incômodo é como se a gente fizesse assim, a gente estudasse para uma prova, a gente estudou muito, aí o professor ainda encontrou erros e você pensou, poxa, eu nunca vou ser suficiente? Será que eu nunca vou conseguir acertar tudo? Eu acho que é essa sensação de estar se esforçando e ainda não ser adequado. Mas eu acho que essas demandas trazem para a gente uma oportunidade de pensar. Então, por exemplo, quando a gente está lendo o edital e os campos lá, a sua equipe, esse do Natura, por exemplo, né? A sua equipe, quão diversa é a sua equipe? Né? Você inclui pessoas negras, brancas, homens, mulheres, LGBT, etc, etc. Então, por mais que a gente tenha assim, muito carinho pelo que a gente faz e a gente tenta fazer sempre o melhor possível, eu acho que existem ainda formas de melhorar. Se a gente está num país que tem metade de negros, e eu que trabalho ensinando áudio, né, com o Rodrigo, a gente tem um projeto de áudio lá. Quando a gente para pensar quantos engenheiros de áudio negros a gente conhece, é difícil. E aí, será que eles não têm interesse por essa área? Será que... Então, o que está aí por trás, né? Então, por que a gente não consegue encontrar essas mulheres do Musimagem? Ou por que... Então, assim, eu acho que são oportunidades para a gente pensar. Quer dizer que a gente vai estar com uma equipe maravilhosa, mega diversa, com pessoas super qualificadas de todas as formas? Não. Eu acho que são mais oportunidades para a gente pensar e dar o primeiro passo, né?
Então, quando a gente Mas- vê, por exemplo, o governo lá do Justin Trudeau, lá do Canadá, quando ele montou a equipe dele, ele tinha metade de homens, metade de mulheres, várias religiões, cadeirantes, enfim, ele montou um time. Quer dizer que aquelas pessoas são as tops do mercado, mais qualificadas de todos? Não. Mas se eles não tiverem oportunidade de ocupar esse lugar, eles jamais serão. Então, eu acho que o nosso papel como gestores culturais é, às vezes, abrir mão de algumas coisas para colaborar por um crescimento que é coletivo, não é só do nosso projeto. Aí eu acho que cai nisso assim, também. Mas, Isabela, obrigado por concordar e discordar ao mesmo tempo, ou enriquecer. Mas você sabe por que eu falo isso? Muito em função do que, de repente, o Guilherme e a Ivana aí levantaram a mão. É porque a impressão que eu tenho é que, assim, o contrário que você falou. É que, assim, eu preciso desconfigurar a essência do meu negócio para obter o patrocínio para poder fazer o meu negócio. Você tá entendendo? Talvez aquele patrocínio não seja para o seu evento. Não, eu, Então, inclusive. eu acho que tem isso também, sabe? Nem tudo é para todo mundo. A gente Não, vai ter lógico. que... Lógico. Não, eu, inclusive, desse edital aí que vocês falaram, eu nem participo, porque eu já sei que eu não tenho nada a ver assim com. O Sonora nunca provou, gente, um projeto feminista com uma causa maravilhosa. Ele nunca passou no edital dele. Eu participo porque eu sou besta. Porque nunca passei, velho. Vamos lá, Musimagem. Peraí, desculpe, peraí, te cortei, Guilherme, você estava falando, te cortei, vai lá. Não, nem ia falar nada, não. Então vai lá, Musimagem, Marcos, Alberto e Tim, vocês concordam, discordam, acrescentam o quê? Tim, vai falar? O que eu posso falar é só uma questão mais da parte burocrática, como a gente usa também a Lei Rouanet, então a gente tem ali, né, umas questões realmente para cumprir. E a gente a gente sempre quer enriquecer cada vez mais, a gente quer levar muitos alunos, estudantes de cinema, de música, a gente sente falta ainda, né, de alunos, e a gente tem um transporte que a gente leva para um certo debate, que a gente leva esses estudantes para lá, a gente dá certificado, então a gente tenta trazer também lá da Serra, ali, que tem uma ação criativa bem interessante, então a gente junta grupos sociais, fala também com o pessoal lá esqueci agora, como é que chama, Isabela, do Nilmar, filho do Nilmário, tem uma ONG, Contato, tem uma ONG Contato que faz um trabalho muito interessante, então a gente conversa com eles, eles levam os meninos que fazem audiovisual para participar, porque senão realmente, de repente, nem sabe o que está acontecendo num festival desse porte, único no Brasil de trilhas sonoras com pessoas capacitadas para levar informação para eles, né, que trabalham com isso, eles podem não ficar sabendo e aí acabam indo no nosso festival. Então, a gente sempre tenta buscar, mas é isso que você falou, a gente também busca isso, formação, estudantes, a área que não consegue, menos privilegiada, que não sabe nem o que está acontecendo, nunca entrou no CCBB, porque tem aquele receio. Então, assim, a gente sempre tenta buscar, puxar isso, a gente faz palestras para crianças, brincar de trilha sonora, para desde pequenininho entender a importância, né, dessa música que é feita para a imagem e tal. Então, a gente sempre está buscando isso. Mas não sei se o Alberto e o Tim querem complementar alguma coisa. Vamos lá. Se quiser, a hora é essa. Alberto que falou pouco, aproveita que o microfone agora está funcionando. Não, eu acho assim que... Aliás, foi um espetáculo. Eu falei uma coisa que estava meio triste. Eles tiveram respostas sensacionais. Não, tem luz no fim do túnel, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo, fizemos não sei o quê, realizamos não sei o quê. Isso é sensacional. O que eu sinto um pouco de... Quer dizer, primeiro, estou super admirado com esse negócio aqui, ver tanta gente trabalhando em tantos nichos diferentes. É legal, né? Muito legal. Isso é muito legal, saber que as pessoas estão se movimentando e estão tentando, de alguma forma, realizar as coisas. Aliás, Beto, muito obrigado, porque, na verdade, eu fiz o Ziriguidum lá, porque eu me enxeri e falei, eu quero ajudar. Aí, não, estou bem. É um prazer, uma honra para a gente. E foi assim, uma coisa assim, um caso especial, porque era início de pandemia e eu cheguei na minha sala, abri o meu piano e fiquei
é mais íntimo impossível. Eu me senti muito à vontade, sabe? Porque, lógico, tem gente na retaguarda que eu gosto muito, você, o Cláudio, entendeu? Bacana. Bom, mas enfim, eu quero dizer o seguinte... Ô, Beto, só uma partezinho, só para lembrar aqui o Beto Feitosa, que ele agora já tem o tema trilha sonora, compositoras e Favela Sounds, para ele fazer os próximos temas dele aí. 3 temas maravilhosos. Vai lá, desculpa aí, vai lá. Não, mas eu quero dizer o seguinte, que quando a gente faz os festivais de Musimagem, aparecem pessoas de outras, eu vou falar categorias, de outros, assim, produtores de cinema, pessoal de som, engenheiros de som, aparecem, e vem também com universos que eu, pessoalmente, coisas que eu não conhecia, não sabia, principalmente porque um vem do sul de Minas, lá Uberlândia, o outro vem do TUM, lá, Florianópolis, vem lá, não é o TUM, mas enfim, vem de Florianópolis, outro, e a gente sempre está naquela vontade de falar, então vamos fazer uma parceria, vamos compor uma parceria aqui para a gente começar a trocar informação para ver o que a gente pode fazer junto. A coisa vai até um certo ponto, porque num outro momento fica longe, aí tem um negócio que não pode ser mais presencial, porque senão tem que levar 5, 6 pessoas para... Se bem que a gente ia para São Paulo, né, Marcos? A gente de vez em quando foi para São Paulo, lá, o pessoal da Brave, lá, para visitar, mas não... Então, eu acho que isso aqui pode ser uma semente, esse tipo de encontro pode ser uma semente para parcerias mais longevas, porque cada um tem alguns interesses pessoais, ou não é pessoais, particulares das suas associações respectivas, mas nós temos coisas em comum, tem coisas que unem a gente que a gente pode aproveitar agora, pensar, entendeu? Caraminholar e ver como que a gente pode... Por exemplo, Isabela, aqui nessa mesa que nós estamos, só tem 3 meninas, só tem 3 moças. Cadê vocês? Você está falando que... Por que a Musimagem não tem... Mas cadê vocês? Porque aqui eu só estou vendo 3, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente podia realmente burilar e... Sei lá, quando eu vejo essas pessoas todas trabalhando, que são vocês, e eu também, claro, todos nós, eu fico muito estimulado a continuar esse contato e tentar ver se daqui sai alguma coisa mais consistente do trabalho que a gente realiza. Pode parecer meio abstração isso da minha parte, mas não é não, cara, não é não, porque eu ia falar como é que a Musimagem funciona. A Musimagem funciona por idealismo, entendeu? Porque não é ninguém ganha dinheiro, ninguém é pago para fazer nada disso, é idealismo puro. E nessa a gente está há 12 anos existindo, às duras penas, mas a gente está resistindo e existindo, entendeu? Agora, a união faz a força, a gente pode fazer mais coisa junto, mesmo estando fisicamente mais separados, mas aquela história, nós estamos aqui juntos, não estamos? Certamente. É isso. Viu, Alberto? Esse é o barato, essa é a riqueza com a qual eu me deparo anualmente quando eu realizo o prêmio, que é justamente essa possibilidade de aproximação, expansão, realização, e agora, mais do que nunca, juntos, porque, afinal de contas, só sobramos nós, né? Tim, você gostaria de... Eu ia falar, o Tim está na hora dele falar agora, ele botou... Agora é ele. Você que foi generoso aí, deixou todo mundo falar, conclua. Não diria que eu faço uma conclusão, mas quero dizer para a Isabela que eu concordo com ela quando ela diz que esse espaço tem que ser conquistado por obrigação. Eu acho isso. Cada vez mais eu acho isso. Ou seja, eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de cotas, eu acho que tem que ser obrigatório, sim, porque tem que ter obrigatório cota de filme brasileiro, porque senão não passa o filme brasileiro. Tem que ser obrigatório passar filme no cinema, porque senão eles tiram o filme brasileiro de cartaz. Eu já fui ver filme, cheguei lá, simplesmente puseram Homem-Aranha no filme que estava anunciado, né? Então, eu, particularmente, cada vez mais tendo a achar que só tem esse caminho. Porque uma coisa é a iniciativa individual de cada um de nós, querendo abrir espaço para as mulheres, para os negros, enfim, todas as minorias, que, na verdade, aqui a gente sabe que não são minorias, né? Os negros nos Estados Unidos são minoria, mas no Brasil não.
são maioria, né? Então, acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte, mas as instituições, sobretudo do Estado, se não forem questionadas, eles não vão fazer. Então, tem que ser questionado. Então, nesse ponto, eu concordo absolutamente com você. Eu também concordo, e eu vou ser breve, nunca sou breve, mas eu vou ser. Já não está sendo breve. Exatamente. Eu faria uma ponderação aqui. Eu concordo, eu acho que cotas são fundamentais, que essas ações sociais que nos obrigam a fazer são importantes. O meu projeto aqui é fácil falar, porque ele é todo isso, então, e mesmo assim, às vezes não cumpre as quantidades, né, que as leis mandam e tudo mais, mas eu queria ver essa regulação que fazem na gente, num setor tão frágil, nos outros setores. Porque a Monsanto não faz isso. Porque a Amazônia está sendo desmatada agora. E não existe a menor obrigatoriedade de você tem que ter paridade. Eu sei que é uma consciência coletiva que a gente está desenvolvendo agora e tal, mas os outros setores precisavam ter essa regulação tão austera aqui do nosso lado. Porque é austera. Se não é assim, não é. Não acontece, porque o projeto não anda, não passa. E eu faria esse apelo da gente talvez começar a cobrar, porque não é só o setor da música que vai provocar essa transformação. A gente começa, a gente dá um bom exemplo, agora falta sair daqui, sabe? A gente está discutindo paridade, festivais que tem 50% de line-up feminino, pois é muito lindo, mas os outros setores não estão debatendo isso. E que a gente sirva de inspiração para eles com essas ações e contrapartidas. Muito bonito, muito bom, muito belo, muito rico. O Alberto já falou que tem que sair, mas antes vai deixar aí, por favor, gente, 140 caracteres, uma breve frasezinha para fechar essa nossa live de hoje. Felipe, tá na hora da foto, amigo? Ou já passou? Vamos tirar uma fotinha antes aí, rapidinho, antes da gente terminar. A Isabela já correndo para tirar óculos logo, né? Mas é isso. Mas você fica bem de óculos, não precisa tirar óculos. É porque da última vez ela saiu na transição da retirada do óculos na foto, né? Se eu tirar, não vou melhorar também. Né? Mas é isso, vamos tirar uma fotinha, um sorrisinho, 1, 2, 3 e foi. Muito obrigado, gente, pela conversa. Até a próxima. Vamos lá, agora a frase, vai lá, quem quiser começar. Só dizer o nome que eu estou anotando aqui, vai lá. Bom, eu vou terminar com a frase que eu escrevi agora no chat, entendeu? Eu tenho uma outra reunião agora, mas morrendo de pena. Encontro altamente inspirador. Muito obrigado, rapaziada. Valeu. Eu mesmo. Vai lá, próximo. Ser profissional da música é? Beto Feitosa. Trabalhar com amor, trabalhar com dedicação. E a gente não está aqui, não está no trabalho mais fácil, mas não sabe fazer outra coisa. É isso que eu quero fazer. Próximo. Eu vou falar uma diferente que eu falei da outra vez. Eu acho que é voar para entender como é o chão. Olha que bonito. Próximo. Não pensar em aposentadoria. Próximo. Respirar. Pronto. Foi. Ser profissional da música é gostar de sofrer, mas amar sem se arrepender. Ainda não me arrependi. Sou jovem, mas ainda não me arrependi. Mas sofro, gente. Porra. Todos nós aqui, eu tenho certeza. Gente, eu quero, em nome da GRV, em nome da organização do Prêmio Profissionais da Música, agradecer, dizer que isso aqui está gravado. E daqui a 15 dias estará lá no YouTube do Prêmio Profissionais da Música, para que todo mundo possa ter acesso e poder curtir essa conversa riquíssima que todos nós nos proporcionamos e que, conforme o Alberto falou, é só mais um toque na bola que a gente está dando rumo à fartura
a fartura do que os nossos corações são capazes de proporcionar em benefício da paz e da alegria e da felicidade desse planeta. Palmas para vocês! Ficamos em contato, hein? Siga-nos e a gente vai dando notícia dos próximos passos. Quero agradecer a todos vocês, inspirador estar aqui, e dar os parabéns para o Gustavo, que tem sido um lutador aí feroz nesse momento pandêmico. Parabéns a todos, prazer enorme estar com vocês. Tchau, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer. Obrigado, Tchau, gente. pessoal. Tchau. Tchau.